Pessoal, nós começamos aqui o culto virtual coletivo e logo no começo do culto virtual coletivo nós tivemos um momento onde o Pucci participou com a gente aqui e trouxe uma reflexão sobre o símbolo. E o Pucci falou de uma experiência que ele viveu quando ele estava servindo lá em Precabura, numa igreja, e que tinha muita violência na rua. E teve uma hora que a igreja não conseguia mais reunir, porque não dava para reunir, não tinha segurança para a igreja reunir, por causa da violência, tamanha a violência naquela região. E foi nesse momento que alguns irmãos que moravam juntos abriram uma porta entre um e o outro. E que por esta porta eles passaram a se comunicar. E de que aquela porta se transformou em um símbolo daquele momento difícil que eles viveram. E sempre quando eles lembrarem da porta, depois lembrarem dessa porta, foi um símbolo de comunhão do momento que nós vivemos, desse momento tão difícil que nós vivemos. E naquela ocasião, no começo da quarentena, o Pucci mencionou aqui que com certeza a gente vai viver coisas nessa quarentena e que funcionarão depois no futuro como símbolos. Símbolos de a família junta, a família reunida, sabe? Coisas que a gente vai viver junto, por exemplo. Eu lembro de alguns momentos que eu tive aqui com os meninos, no período logo do começo da quarentena, que ficou marcado. Alguns momentos que a gente viveu como família aqui, que ficaram marcados. Esse nosso próprio culto virtual ficou como um grande símbolo deste momento que nós estamos vivendo. E aí hoje, coincidentemente, jesuincidentemente, o Pucci me manda uma mensagem compartilhando de um texto que ele fez uma reflexão nesse texto. Qual é o texto? É o texto de Marcos 14. É um episódio em que Jesus chega lá em Betânia e Jesus vai comer na casa de Simão, o leproso que tinha sido curado por Jesus. E Jesus vai lá na casa de Simão, e lá na casa de Simão, uma mulher, certa mulher, em algumas outras versões, uma mulher que não tinha uma boa reputação, ela pega um perfume caríssimo e ela começa a lavar os pés de Jesus. Ela começa a lavar os pés de Jesus. E muitos recriminam porque aquela mulher estava usando um perfume tão caro para lavar os pés de Jesus. Ficou claro até aqui? Eu queria chamar o Pucci, para o Pucci partilhar com a gente a reflexão que ele fez, que ele teve nesse texto, né, e as curiosidades que ele buscou na interpretação desse texto, para a gente aplicar isso aqui na vida da gente, tá bom? Vou chamar aqui o Pucci. Ei, Pucci! Olha aí! Tudo bom, mano? Tudo Eu ótimo. agora vou desativar os comentários aqui, para não ficar os Tá bom. comentários escondendo esse seu rosto tão bonito. Tá certo, tá ok. Meu irmão, como eu falei para você viu que eu já fiz aí uma começada aqui no negócio. Gostei do né? Jesuicidência. Do bom. Jesuicidência, né? Porque no começo da quarentena a gente teve contato, verdade, você foi. falou sobre o símbolo. Né? O que era aquele conceito do símbolo mesmo, poxa? Eu lembro que Era porque balou no grego é lançar, jogar, né? E diá é dividir. Então, diabolos é aquele que lança ou joga para dividir. E sim é juntar, né? Como se fosse juntar, unir. Então, o símbolo é aquilo que é lançado ou jogado para unir. Né? Então, é nesse sentido, né? Que o diabolos, né? O diabolo vem para ele separa, né? Que justamente separar, e o símbolo é aquela coisa que une a gente. E aí foi quando a gente fez essa reflexão. Mas aí hoje eu acordo com primeiro o Pucci me ligando, né? Aí eu dei o off e continuei dormindo. Mas acordo depois com a mensagem dele. E já era tarde. Já era tarde, mas precisava ter dado essa informação. Eu recebo do Pucci o texto dizendo, cara, é uma besteira, mas deixa eu compartilhar aqui um negócio legal. Só que o que ele compartilhou comigo não é besteira. E é nesse texto, né, onde Jesus vai ali em Betânia, na casa de Simão, o leproso, né, certa mulher, que fica depois famosíssima por causa desse episódio, pega um vaso, um perfume caríssimo e lava os pés de Jesus. Pucci, partilha
Qual foi a tua reflexão, qual foi a tua pesquisa com esse texto? Então, desde escola bíblica, né? Eu estou com 42, então desde mais de 30 anos de escola bíblica. Tem coisas ainda que surpreendem tanto. E quantas vezes eu passei por esse texto, sempre eu li que o perfume era feito do nardo puro, né? De um perfume muito caro, uma essência de nardo. E eu nunca tive a curiosidade de saber o que é o nardo, hoje me deu a curiosidade de saber. E aí eu fui atrás e descobri que o nardo ele é produzido, ele é extraído de uma planta que vem do Himalaia, né? E a distância do Himalaia para Israel é enorme, né? E se hoje é caro, você imagina naquela época, com as condições de negociação. Como Israel sempre teve aquela situação geograficamente privilegiada, né? E tinha que passar por ele para ir pelo norte da África, ali por todo o Império Romano, então tinha um comércio muito forte. E esse nardo realmente era muito caro. E a Bíblia fala de um frasco de alabastro. Depois em João ele diz mais ou menos um valor. E eu fui atrás de saber quanto é que cabia num frasco de alabastro, que dava 350, 340 gramas, né? E eu disse, rapaz, quanto é que é um nardo? Eu não sabia o que era. Eu fui no Google, fui atrás de saber, fui comprar um frasco, fui saber quanto era. E aí eu vi que 5 ml de nardo custa R$ 348, R$ 350, né? E 1 ml é mais ou menos 1 grama. Então, num frasco daquele, se fosse dias de hoje, era um pouco mais de R$ 15.000. Então é muito dinheiro, né? E aí Jesus estava lá naquela casa, como você bem falou, ele tinha, e aí veio a surpresa, né? Essa é a curiosidade 1, mas vem a surpresa. Que ele estava na casa, Simão, conhecido como leproso, ou seja, Jesus tinha curado Simão de uma lepra, uma doença sem cura na época, né? E que Deus ele solicitava que os leprosos ficassem num local, uma cidade de distância, justamente para não dizimar todo um povo, não tinha cura. E aí ele foi lá nesse homem, curou. Então aquilo foi algo magnífico, né? Extraordinário. E ele foi nessa casa do Simão, e ainda com essa chaga, né? Com esse nome, Simão o leproso. E lá estava Lázaro, que mais surpreendente ainda, Jesus tinha ressuscitado. Um homem que veio ressuscitar dos mortos, né? Estava lá, né? E quando veio essa mulher, certa mulher, que aí João parece trazer que é Maria, tem isso, mas quando vê essa certa mulher e derrama esse frasco custando esses mais de R$ 15.000, né? Em Jesus, aí derramando todo o seu corpo, não fosse Lázaro ali vindo a ressurreição e Simão leproso, se fosse, eu até conversei com a Raquel, já pensou, alguém chega aqui em casa, eu sou tão grato a essa pessoa, tão grato por alguma coisa, eu vou lá, pego um perfume que ela comprou de R$ 15.000, né? Venho e só dou para a pessoa, olha, como presente, está aqui pela minha gratidão, sem comentar com ela, né? Eu imagino a confusão que será, né? Então as pessoas naquela época, elas ficaram admiradas, surpreenderam com aquilo, né? E aí até falaram, né? João até comenta aqui, até Judas falou também que nem foi pelos pobres, mas de qualquer forma foi um comentário. Se tivesse pego esse frasco, ter vendido pelos R$ 15.000, quantas pessoas pobres poderiam ter ajudado? Como é que faz isso, né? Mas a surpresa, que aí eu comentei contigo, é assim, que estava ali duas figuras. Um homem que veio da ressurreição dos mortos, não foi qualquer cura. Ele estava morto, né? E tinha Simão leproso. Ou seja, era para ter quebrado tudo. Não era só um nardo de R$ 15.000, era o que você tivesse, valia tudo aquilo ali, né? Valia tudo. Mas, eu não sei quanto tempo, mas parece que o tempo, curto ou não, esfriou ali aquele acontecimento tão extraordinário, aquele negócio tão maravilhoso, virou tão comum. De repente não estava ali mais Simão curado da lepra, só o curão leproso e só Lázaro. As pessoas esqueceram de tudo que tinha acontecido. E focaram naquilo que foi quebrado tão caro. E eu disse, como é que pode, né? Como é que pode isso? E aí eu falei para ti, compartilhei com o Carlinho também de manhã, né? Mandei para você e para o Carlinho, eu disse,
Eu disse, rapaz, vai acontecer, né, vai acontecer de muitas figuras desse período, desses 3, 4 meses, né, que ficaram em casa, que, por exemplo, se relacionavam muito mais, que é natural, por quantidade de horas, 10, 14 horas por dia com as pessoas do trabalho, sai para almoçar, né? E esses relacionamentos, suas amizades ficam ali, você sai, você convida para sua casa, fica aquilo ali, e daqui a pouco você até crê que até o convívio com eles é até melhor que o convívio dentro de casa, né? E aí, de repente, você está em casa, né? De repente, você está com os filhos e você descobre o que o seu filho e a sua filha jogam, que você não sabia, né? Com quem eles conversam no WhatsApp que você nem sabia, né? A esposa vê o trabalho do marido e não sabia que era assim. Ele vê o trabalho da esposa lá no escritório trabalhando, não sabia que era assim. E toda essa surpresa, essa coisa que é extra, né? A ordem, o que é ordinário, o que era comum, né? E que de alguma forma, claro, tirando, como você falou, as tragédias, né? Tanto de vidas como financeiras, mas tudo isso que de alguma forma essas pessoas em casa começaram a conviver, né? Começaram a descobrir coisas em casa, né? Cômodos em casa que nem sabiam, né? Coisas. Gente que se tornaram chefe de cozinha, né? Tudo isso aconteceu, e aí tudo volta. A gente não sabe quando, mas um dia vai voltar, porque tudo volta. E se isso tudo se esquecer? E se isso tudo virar comum? Né? E se Lázaro for só um Lázaro? E se Simão for só Simão? Né? Qual perfume de alabastro? Né? Que coisa tão cara deverá ser quebrada pela vida, por alguém, por Deus, para que essa família acorde novamente, né? E reconstrua todos os símbolos que nasceram desse período extraordinário, né? E isso que essa mulher fez foi tão forte que no final dessa história, Jesus fala o seguinte: eu lhe digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. O símbolo é justamente para nos fazer lembrar. E essa história, ela ficou fortalecida porque pelo valor do que ela quebrou. E nós estamos contando essa história há mais de 2000 anos. Então isso foi muito forte, né? Uma coisa, Pude, que você mencionou, e para mim, assim, eu fiz logo esse paralelo, né? A gente tem ali um Simão, uma cura. A gente tem Lázaro, uma ressurreição. E nesse período de quarentena, eu imagino que nós vivemos experiências onde Deus pode ter nos curado de muitas coisas. Ou nós estamos ainda na pandemia e Deus ainda vai curar a gente de muita coisa. Experimentado curas que Deus faz na vida da gente, que Deus faz na nossa casa, na nossa família, na nossa relação com os nossos filhos. Coisas que a gente passou a valorizar na quarentena que antes a gente não valorizava. Curas que nós vivemos. E ressurreições. Coisas que estavam mortas e que reviveram. Coisas que estavam morrendo e que voltaram à vida. E aí, essa palavra que você compartilhou comigo hoje mexeu muito comigo, porque eu pensei assim, cara, tanta coisa que a gente viveu especial nessa quarentena. Apesar, pessoal, e é sempre bom a gente falar isso, de toda o caos. Não é bom perder o emprego, não é bom ficar sem dinheiro, não é bom ter um parente no hospital, não é bom perder um parente, nada disso é a parte boa. Nós estamos aqui colocando que no meio do caos, no meio desse caos tão grande, Deus agiu. Deus agiu. Deus curou, Deus ressuscitou coisas, Deus ressuscitou sentimentos, Deus ressuscitou relacionamentos, Deus agiu no meio desse caos todo. E aí, passou a pandemia, passou tudo. E a gente, de repente, está com Jesus. Será que a gente vai ter a postura da mulher que estaria disposta a quebrar o que fosse preciso para ungir os pés dele, porque o coração dela está cheio de gratidão por tudo que Deus fez, e não se esquece do extraordinário que é o agir de Jesus na vida das pessoas? Ou será que a gente vai ficar
como Lázaro, como Simão, e como outros que estão ali observando, e achando aquilo um exagero, achando aquilo descabido, achando aquilo algo que, como é que gasta isso tudo? Né? É como se tivesse esquecido que aquele homem que está ali, ele é extraordinário. E ele merece, e aí eu vou para Paulo, de Romanos 12, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né? Pelo amor e misericórdia de Deus derramado sobre nós, que apresentei os vossos corpos como Sacrifício vivo. sacrifício vivo, né? Santo. Diante do amor de Deus, do milagre de Deus, da ressurreição que Deus opera na vida da gente. O que é razoável? Né? Ele diz que é o culto racional. O que é razoável? Eu gosto dessa versão. Eu fui fazer uma interpretação desse texto e vi que o culto racional tipo, é o razoável. O que é razoável diante do que Deus fez? O que é razoável ser derramado nos pés do homem que ressuscitou Lázaro, que curou Simão? O que é razoável ser derramado sobre os pés de um homem que criou, nessa quarentena, tem nos curado de tantas coisas, tem nos mostrado coisas tão extraordinárias? De acordo com Paulo em Romanos 12, a vida. Apresentei os vossos corpos como sacrifício. E não é sacrifício morto, é sacrifício vivo. É você colocar a sua vida no altar para ele. É tipo, não há nada mais caro que isso. Né? Eu acho que o nardo é legal porque dá para a gente uma sensação da materialidade, do valor. Isso. Né? Mas a vida, entregar a vida ao Pai a partir de tudo que ele fez, isso é a maior oferta que a gente possa fazer. Eu nesse período de quarentena, né, você sabe muito bem, posso compartilhar rapidamente, né, eu tinha 2 anos, eu solicitei sair, né, do trabalho que eu tinha, que era a Betânia, né, eu era muito próximo do Bruno, que era o presidente, estava tranquilo, para empreender. Só que o negócio que eu estava construindo tinha foco justamente no segmento que foi afetado 100% pela quarentena, né? No dia 18 de novembro, você sabe disso, eu perdi todos os meus contratos, né, todos. E não foi fácil. Tivemos que fazer um empréstimo muito grande, né, pessoal, para segurar, porque a gente não sabia quanto 18 de março, tempo. né? 18 de março. Tive que fazer um empréstimo muito alto para sustentar todo esse período, sem saber o que ia acontecer. E 2 coisas me marcaram. 3 coisas. Uma foi, por exemplo, gente como o Baldu, o Thiago Baldu, que ligou e disse assim, cara, é o seguinte, eu também perdi, né? E a gente é muito aberto, eu e ele, com isso, mas você sabe quanto é que eu ganho? Ainda tô com tanto. Então, bora dividir, né? Aí eu falei, ainda não, porque eu peguei um empréstimo. Mas já que a gente divide, né? Já que esse negócio a gente ia dividir, né? Mas foi muito legal essas atitudes, né, que se tornaram vivas na quarentena, né? E quando você empreende, a vida é tão louca para você fazer tudo acontecer, que aquele ritmo de se relacionar com o Senhor Jesus, ler a sua palavra, orar, vai ficando um pouquinho para trás, né? Eu estava bem relaxado. E na quarentena, meu amigo, o pau que rola é se agarrar na Bíblia. E aí... Cara, o pau que rola e se agarrar na Bíblia ficou ótimo. Eu acho que essa frase ela pode ser estampada assim. Ó, na quarentena, o pau que rola é se agarrar na Bíblia. Mas só cearense entende, né? O pessoal que tá de fora, viu, pessoal? O pau que rola é tipo assim, o hábito que fica. Aí eu o pau que rola é tipo... Rapaz, o que acontece é se agarrar com a Bíblia. Porque eu acabo lascado, macho. Aí eu fui atrás dos meus comentários bíblicos, comecei a ler como estudar, como virando noite. Aí o Felipe Seabra falou comigo, me chamou para aquela live dele para discutir a Bíblia. Eu passei um dia todinho lá intocado, estudando o maior valor. Renasceu tudo, eu fiquei lendo. Aí vem essas coisas, né? Então, assim, não pode permitir que depois que volte... Aí, a gente esqueça disso, né? Como você sabe o que aconteceu, né? O presidente da Betânia, que é o Bruno, me liga, dispute, cara, bora voltar, né? E não disse nada, não perguntou nada, né? Me colocou lá de volta na mesma posição, com a mesma grana, do mesmo jeito. Graça derramada, né? Outro símbolo de graça. Então, aí passa isso tudo,
eu esqueço, esfrio, deixarei a Bíblia de lado, né? Daqui a pouco esqueço que foi o Bruno que estendeu o braço, acho que sou eu que mereço, esqueço que foi o Senhor Jesus que movimentou tudo, e acho que eu sou o cara, né? E aí, cara? E aí vai para um jantar, que Jesus está presente e acha caro quebrar um frasco de alabastro, para colocar nos pés dele. Pois é, e assim, e Porque outra ele se coisa, acostumou. aí qual é o próximo frasco de alabastro que a vida vai ter que quebrar, cara, para eu poder me tocar, entendeu? Que aquilo tudo é milagre. Que eu vivo, o meu viver é milagre. Sabe, isso... Então, assim, o Senhor Jesus, ele tem que estar no canto dele. Ele tem que estar no canto dele, assim. Foi uma lição de muita humildade para mim. Acho uma lição de colocar onde tem que estar mesmo. Né? Jesus no canto dele, eu no meu, sabe? Isso foi uma grande lição. Eu acho, poxa, assim, você compartilhando isso, é muito legal você compartilhar isso tudo com a gente. O momento, quando a vida está normal, o extraordinário de Deus, ele passa desapercebido. Porque a vida está normal. Quando a vida sai do normal, parece que há um destaque desse extraordinário de Deus, desse surpreendente de Deus, no meio de coisas muito simples. E aí eu acho que a sua palavra, eu acho que essa palavra que tem que ficar no coração de todos nós, cuidado, para quando a vida voltar ao normal, você não parar de se sentir surpreendido com o extraordinário de Deus no meio do normal da tua vida. Não esquece dos símbolos. A gente começou aqui dizendo que essa quarentena ia deixar vários símbolos. E a gente encerra esse ciclo do culto virtual, totalmente virtual, dizendo não esqueça dos símbolos. Cuidado, porque você é muito parecido com Simão, você é muito parecido com Lázaro, você é muito parecido com Judas. Para você depois não estar sentado com Jesus presente, alguém quebrar um frasco desse, essa palavra que eu não acerto dizer o nome, e jogar nos pés de Jesus. Não, o outro é o alabastro. Ixi, eu também não sei não. Alabastro. Alabastro. Tô lendo aqui, é alabastro. Alabastro. Um frasco de alabastro, sabe, com um perfume muito caro, e você achar que aquilo é exagero. Sabe, talvez a gente não esteja percebendo quão extraordinário é esse homem chamado Jesus, esse Deus na vida da gente. Porque se a gente compreende o quanto ele é extraordinário, o que nos resta, o culto razoável, é entregar a vida como oferta viva no altar do Pai. Né? E entregar como oferta viva, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, eu acho, Puth, que a gente encerra o culto virtual coletivo de uma forma muito legal. Foi muito legal Deus ter falado com você esses dias, ter colocado essas coisas para você. Foi muito legal Deus ter tocado nesse assunto, né, contigo. E você nem sabia, né? Quando ele ia, Puth, hoje é o último dia, ele... Raquel, você tá sabendo, Raquel, que hoje é o último dia do culto totalmente virtual? Ela, claro. Porque a Raquel tá sabendo de tudo, né? Da Candeias. O Puth não sabe de nada. A Camila é a crente aqui de casa e a Raquel é a Candeiete. Aí eu fico sabendo do amor de Deus pela Camila e pelas informações da Candeias. E das programações da igreja pela Raquel, né? Tipo, quer ouvir o amor de Deus, fala com a Camila, né? Quer ouvir o que é que tá acontecendo na Candeias, fala com a Raquel. É legal, e muito quer legal. ver quais são os jogos bons para jogar, eu falo com o Natan. E quer saber o que é um nardo e quanto custa o nardo, fala com o Puth. Eu experimentei esse negócio aí. Que legal, cara. Que legal. Muito bom, mano. Muito bom, cara. Obrigado por partilhar isso com a gente. Obrigado por partilhar isso comigo hoje, por ter aceito colocar isso aqui, para que sirva de edificação aí para todo mundo. Deixa eu abençoe, viu, cara? Obrigado. Ó, eu não falei isso para você não, mas assim, eu achei muito... Jesus estava onde, hein? Jesus estava lá em Betânia. Pois não é, rapaz? E tu voltou para Betânia, né? Eu voltei para Betânia. Eu vou mandar pro Bruno esse texto.
Jesus estava em Betânia e você está em Betânia também agora. Rapaz, Né? e Então, só uma curiosidade, Betânia, porque assim, Betânia, Bet, em hebraico é casa, né? Esse Ane aí, tem muita gente que diz né, que é Ananias, né? A casa de Ananias. E tem algumas que acham que Betânia, Bet, é a casa dos pobres, né? Que Ananias justamente tinha esse falou, a casa dos pobres. Pois é, eu já estava quase lascado mesmo. Se não corre a Betânia, é isso mesmo. Tudo sim. pois a Betânia acolheu você. Muito bom, cara. Muito bom, bicho. Deus Valeu, abençoe, viu? abraço. Grandemente. Vou Tá, tchau, continuar aqui valeu. com o povo aqui. Tá, Valeu. valeu, tchau. Ei, meu povo. Vou ativar aqui os comentários. Eu quero ouvir vocês agora. Sensacional, né? Perceberam por que eu coloquei e quis trazer o put aqui para trazer essa palavra? É justamente porque eu acho que corre o grande risco da gente sair dessa quarentena e esquecer as curas, as ressurreições que Jesus fez e se acostumando com o normal e esquecer dos símbolos. Nós precisamos lembrar das coisas que nós construímos, dos frutos que nós construímos nesses dias. Então não tinha como não chamar o Put aqui e dizer, Put, vem partilhar com a gente isso que Deus falou contigo. Porque isso não tem a ver só contigo. Tem coisa que a gente recebe de Deus que é pra gente. Tem coisa que a gente recebe de Deus que não é pra gente. E é isso que o Put recebeu hoje, nessa conversa dele com Deus, é pra ele, mas não é só pra ele. É pra gente também. É pra gente também. Então que Deus possa, de forma muito especial, ajudar a gente a voltar aí pro novo normal, ou pro velho normal, ou voltar pro ordinário da vida da gente, mas conseguir trazer à memória todos os símbolos, tudo que Deus já fez, como a Andrea colocou aí. Conseguir trazer para a memória tudo aquilo que Deus fez e não se afastar disso. Putz, vai voltar a trabalhar, vai voltar a correr lá na Betânia, reunião, de um lado para o outro, sabe? Vai parar de fazer o momento de ler ali a palavra, de se aquietar. Não, não para, Putz. Não para. Cláudio aqui, colocando maravilhoso. E eu lembro da palavra do Cláudio aqui. O Cláudio falou do momento que ele tem vivido com a família, de juntar o pessoal na sexta-feira, né, e na varanda, e ter o pessoal compartilhando, cada um trazendo uma mensagem. A gente não pode perder isso. A gente não pode perder isso. Sabe, fazer jantar aqui dentro de casa, sabe, totalmente preparado, com todo um clima, porque a gente não pode sair. Não parar de fazer isso, porque a gente vai poder sair. Sabe, não parar de depender de Deus, sabe, de forma intensa, porque a gente já vai estar com a nossa situação resolvida. Quando as coisas se resolverem, quando você tiver sua vida restabelecida, você vai parar de viver a dependência de Deus, vai orar menos, vai depender menos de Deus. Como eu disse, né? Não há nada o razoável diante de tudo que Deus faz na vida da gente é oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É oferecer. Sabe? É oferecer tudo isso. É oferecer tudo isso ao nosso Pai. É oferecer nossa vida. Esse tem frasco de alabastro para você quebrar e derramar aos pés de Jesus. Quebra, porque Jesus merece tudo isso. Jesus merece tudo isso. Merece demais, demais, demais. E que a gente possa passar por essa quarentena aí, sabe, pessoal? Chegar lá na frente, lembro de uma fala que eu dei aqui no comecinho. Eu disse que nós possamos sair dessa quarentena melhores. Seres humanos melhores. Um pai melhor. Uma mãe melhor. Um esposo melhor. Uma esposa melhor. Um filho melhor. Que a gente possa sair disso tudo melhor. E o diabo vai agir. No diabolos, né? Para separar, para afastar, mas que a gente possa pegar os símbolos que Deus está gerando, as curas que Deus está gerando, as ressurreições que Deus está gerando, que a gente possa pegar tudo isso e transformar num grande símbolo, e não se afastar desse símbolo, não se afastar dessa rotina, dessa caminhada com o Pai,
sabe? Que a gente, daquilo que a gente tem vivido em família, daquilo que a gente tem vivido como igreja aqui, a gente vai voltar para o culto presencial. Meu Deus, a gente não pode esquecer isso aqui que a gente está vivendo. A gente não pode esquecer essa comunhão aqui virtual, esses pedidos de oração, essa oração comunitária, cada um colocando o que sente diante de Deus. Nós não podemos parar de fazer isso. A gente vai voltar ao normal. O risco da gente voltar a viver, sabe, coisas muito parecidas ou parar de se encantar com o extraordinário de Deus é muito grande. Mas não, meu povo, a gente não vai permitir com que isso aconteça. E que esse recomeço seja um recomeço para a vida de cada um de nós. Que esse processo de abertura que está acontecendo em Fortaleza, que a gente possa ir de fato para um novo normal. A normalidade não pode nos fazer banalizar o cuidado de Deus em nossa vida, diz a Cleide. Não pode. Essa normalidade não pode banalizar, sabe? A gente passou a valorizar tanta coisa que antes a gente estava desapercebido, concordam? Passava desapercebido. A gente passou a valorizar. Então agora vai voltar, se as coisas acontecerem, se você voltar a sair de casa de novo, voltar a não ter mais tempo para ficar com as pessoas dentro da sua casa, a gente não pode aceitar isso. Coisas que nós conquistamos nesse período, que nós vivemos nesse período, que nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Sabe? Que Deus possa nos abençoar grandemente. Que Deus possa abençoar grandemente. Sabe? Que a gente possa, no normalzinho vivido na vida da gente, perceber o extraordinário. Moisés estava no seu dia normal. Seu dia normal. Normal. E de repente ele vê uma sarça queimando. E isso também era normal. Porque no deserto era normal uma planta começar a queimar sozinha. Pegar fogo sozinha. Mas Moisés percebeu que naquele momento algo extraordinário estava acontecendo no meio do normal, no meio do ordinário. Era ordinário uma planta pegar fogo, mas não era ordinário uma planta pegar fogo e não ser consumida pelo fogo. Isso era extraordinário. E Moisés percebeu que naquele momento algo especial estava acontecendo. Então que nós possamos voltar para o nosso normal, o nosso novo normal, ou velho normal, não sei para onde é que você vai voltar, e que esse retorno, ele não afaste de nós a sensibilidade de perceber o extraordinário de Deus na vida da gente. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida da gente, meu povo. Deus abençoe grandemente. Amém?